Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Gerontologia Módulo 1. A partir de hoje eu vou trazer vídeos para vocês que são vídeos bônus, que não estavam previstos no plano de curso, mas que são temas muito interessantes com os quais nós vamos ter que lidar no nosso cotidiano de trabalho, de intervenção junto à pessoa idosa. Hoje, especificamente, nós vamos conversar sobre depressão. E de início, você já precisa saber que a depressão em pessoas idosas, embora seja muito comum, não é uma doença normal do processo de envelhecimento. Portanto, nós precisamos estar atentos aos sintomas para que a gente possa encaminhar da melhor forma e ajudar os nossos idosos a superar esse grave problema que pode trazer como consequências, inclusive, a morte do idoso. Então, esteja atento, deixe suas dúvidas, deixe seus comentários e assim vamos evoluindo e desenvolvendo nossas habilidades para trabalhar com as pessoas idosas, tá bom? A depressão entre pessoas idosas ela é muito comum em mulheres, especialmente após a viuvez, ou tanto em mulheres quanto em homens, quando são institucionalizados, né, ou seja, são encaminhados para uma instituição de longa permanência, que antigamente era denominada como asilo, eram denominadas como asilos e hoje nós chamamos como instituições de longa permanência, tá? Também é muito comum entre idosos com pouca instrução, idosos que estudaram pouco, idosos que ao longo da sua vida, adolescência, juventude, na fase adulta já tinham enfrentado algum processo de depressão e também quando há histórias de processos depressivos dentro da família. Existem algumas questões que aumentam a probabilidade do idoso desenvolver a depressão. A primeira delas é a incapacidade física. Por isso que ao longo de todo esse curso nós trabalhamos e nós já sabemos que hoje as políticas públicas estão voltadas para a questão de manter a autonomia e manter a independência do idoso, porque a perda de capacidade funcional ela tende a deixar o idoso mais propenso, mais suscetível a desenvolver a depressão. Alguns medicamentos também podem possibilitar o surgimento desse quadro, como os medicamentos que são utilizados, alguns medicamentos que são utilizados para tratar a hipertensão, os benzodiazepínicos, alguns corticóides, alguns anticonvulsionantes. Então a gente também nós precisamos estar muito atentos quando o idoso começa a utilizar alguma medicação ou quando há troca de medicação, tá? Porque um dos sintomas que podem surgir aí são os sintomas depressivos. Traumas psicológicos também que esse idoso tem ou teve ao longo da sua vida que não conseguiu superar, eles podem vir à tona na fase do envelhecimento e, portanto, podem ser aí um dos precursores, né, que vão fazer com que esse idoso acabe desembocando aí num processo de depressão. A aposentadoria também é um dos fatores que causa depressão, por isso nós tivemos uma aula nesse curso especificamente trabalhando a questão da preparação e da adaptação para esse processo de aposentadoria, porque se não há uma preparação, esse idoso ele não tem um auxílio para se adaptar nova a essa fase, ele aumenta as possibilidades de ter depressão, a perda de entes queridos também, como no caso da viuvez, a gente sabe, como eu falei anteriormente, que quando o idoso ele fica viúvo ou viúva, ele aumenta então as possibilidades de depressão, dificuldades financeiras também, até porque nós aprendemos ao longo desse curso que o idoso ele fica mais suscetível a desenvolver determinadas doenças associada a essa questão a um estilo de vida ruim que predomina hoje em nossa sociedade. Isso faz com que o idoso necessite de tratamentos médicos, necessite gastar, tenha altos gastos com as medicações e se ele tem uma insuficiência financeira, isso tende também a desembocar em processos depressivos. Divórcio, além da questão da viuvez, o divórcio também é um grande fator aí que influencia nos processos depressivos, especialmente da mulher idosa, já que o idoso tende a se casar novamente, o que não acontece com a mulher. Em geral, ela fica viúva, não contrai novos relacionamentos e tende a ter dificuldades para lidar com essa questão. E também algumas doenças, especificamente a gente sabe que o câncer ele tem uma forte influência na questão do desenvolvimento de depressão entre pessoas idosas. Portanto, nós precisamos ficar bem atentos a essa situação. Outra questão que a gente precisa visualizar é que
idosos com algumas demências, com alguns tipos de demências, ou no início de processos de demência, como na doença de Alzheimer, idosos que sofrem um AVC e que podem desembocar em uma demência vascular, idosos com problemas de tireoide e com a utilização de várias medicações também ele tende a desenvolver a depressão. Então a gente precisamos ficar muito atentos ao desenvolvimento dessas doenças, precisamos ficar muito atentos à questão da utilização das medicações, além de todos esses fatores que eu citei anteriormente, tá bom? E aí eu vou trabalhar com vocês agora alguns sintomas que nós precisamos ficar atentos para identificar, para suspeitar se esse idoso está desenvolvendo um processo de depressão. Primeira questão é a questão da tristeza. É muito comum todos nós, ao longo da vida, à medida que passamos por situações difíceis, é muito comum que a gente enfrente um processo de tristeza. Mas a tristeza, a característica da tristeza, que pode ser um dos sintomas de depressão, é quando essa tristeza ela persiste por muitas semanas, às vezes por meses, e ela predomina, ela permanece praticamente ao longo de todo o dia dessa pessoa idosa. Então, óbvio, se ela tem uma perda, ela perde alguém na família, ela está enfrentando uma situação difícil, todos nós vamos passar alguns dias tristes, né? Uma parte do nosso dia triste, mas isso não vai predominar o tempo inteiro. Nós vamos realizar algumas atividades, né? E o que acontece? Uma pessoa que ela está com depressão, ela não fica só alguns dias, ela vai ficar semanas, ela vai ficar meses e na maior parte do dia ela vai estar num estado de humor depressivo. Então, se esse é o caso do idoso que você cuida, fique bastante atento. Outra questão também é a questão do desinteresse por coisas que essa pessoa já fazia. Então, vamos supor que esse idoso era uma pessoa que interagia socialmente ou que realizava algum tipo de atividade física, algum tipo de atividade manual, frequentava determinados espaços e aos poucos ele perde o interesse por tudo isso. E ele se afasta de atividades de igreja, de atividades domésticas ou de quaisquer outros tipos de atividades que ele fazia anteriormente. Precisamos estar atentos também. Outra questão é a questão da irritabilidade. É muito comum pessoas depressivas apresentarem um comportamento de pouca paciência, de dificuldade para lidar com barulho e de se irritar, de ter comportamentos de explosão de irritabilidade de uma hora para outra. Então fique bastante atento também a isso. O isolamento social também é uma característica muito comum dos processos depressivos. Então, essa pessoa, esse idoso, ele passa a se afastar dos momentos de convívio dentro da própria família, se afasta de amigos também, e ele passa a interagir pouco socialmente, tende a ficar mais dentro do seu quarto, a conversar pouco. Isso é uma das características muito fortes da depressão. Também é muito comum os idosos relatarem muitas dores, que embora recebam um olhar adequado, recebam um tratamento, estejam em uso de medicação, eles relatam que essas dores elas não passam de forma nenhuma, tá? Então devemos ficar bem atentos a isso também. Fadiga e perda de energia. Esse idoso ele vai relatar sempre que ele está muito cansado, vai passar a maior parte do dia vendo televisão ou deitado na cama, e ele relata que ele não tem forças, tá? Ele passa a maior parte do tempo dormindo. Também os sentimentos de fracasso são muito prevalentes, são muito comuns em quem enfrenta um processo de depressão. Esse idoso ele vai relatar que ele não se sente útil, ou seja, ele tem um sentimento de inutilidade, um sentimento de improdutividade, como se a vida dele não tivesse mais valor, como se tudo que ele fez na vida não tivesse valido a pena. E esse sentimento de fracasso também é muito forte. Uma atitude, um olhar pessimista também diante da vida. Você vai perceber que todas as frases, praticamente todas as conversas desse idoso, ele sempre vai olhar para a vida de uma forma pessimista, de uma forma negativa. Sempre ele vai achar que as coisas não vão melhorar, que as coisas tendem a piorar. Outro sintoma muito comum da depressão em pessoas idosas são as alterações relacionadas ao apetite. Alguns idosos vão comer exageradamente e outros vão ter perda de apetite. Então você precisa entender que existem esses dois opostos, porque a maioria de nós está acostumada a relacionar a depressão com a perda de apetite.
mas existe um grupo de idosos que vão ter o sintoma contrário, tá? Eles vão apresentar um aumento muito grande do apetite e você vai perceber obesidade, também associada a sedentarismo, a inatividade e a todos os fatores que eu estou falando aqui para vocês ao longo desse vídeo. Alguns idosos apresentam também perdas cognitivas. Por que é importante você saber? Porque muitas vezes, quando a gente observa que o idoso ele está com perda de memória, dificuldade de raciocínio, lentificação de raciocínio, perda de atenção, de concentração, a gente logo relaciona isso com as demências, tá? Mas muitos idosos vão ter perdas cognitivas que estão relacionadas, na verdade, à depressão. Por isso que quando a gente avalia, quando a gente observa que o idoso está apresentando perdas cognitivas, a gente aplica todos os testes relacionados à questão da demência e também os testes relacionados à depressão, tá? Especialmente a avaliação da depressão geriátrica. Então, esteja atento a essa questão também. Além disso, o idoso vai apresentar frequentemente pensamentos de morte. Muitas vezes ele vai falar sobre isso, que ele tem vontade de morrer, mas em geral o familiar não leva a sério. Ele acha que o idoso está querendo chamar a atenção e isso tende a se tornar mais frequente até o tempo que ele para de falar sobre isso e ele começa a planejar a própria morte e muitas vezes ele consegue se suicidar. E falando sobre suicídio em pessoas idosas, eu sugiro que você assista o vídeo no meu canal do YouTube sobre suicídio em idosos, porque é um tema muito importante e que, é claro, está relacionado diretamente à depressão, tá? Além disso, alguns idosos podem apresentar agitação ou apresentar lentidão ou alucinações, tá? Então, quando a gente fala de agitação, a gente percebe que o idoso ele pode se tornar uma pessoa muito inquieta, ou ele pode se tornar uma pessoa, quando a gente fala sobre a questão da lentidão, uma pessoa mais lenta para realizar as coisas, e mais lenta não só do ponto de vista físico, mas como eu falei, do ponto de vista cognitivo também. E alguns apresentam até as alucinações, né? Eles podem ver coisas, ver pessoas, ver animais, ouvir coisas que não existem, né? Ou sons que não estão, na verdade, presentes naquele ambiente. Então, nós precisamos ficar atentos a todos esses sintomas que eu falei. E caso o idoso apresente esses sintomas, você vai precisar buscar uma avaliação médica, tá? E é importante a gente entender que a depressão ela tem diversas consequências para a saúde da pessoa idosa. A primeira consequência é a diminuição da capacidade. Então, esse idoso ele tende a ter perdas do ponto de vista cognitivo, como eu falei, e também perdas do ponto de vista físico. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que esse idoso se torne uma pessoa mais dependente, ou seja, precise mais do outro. À medida que ele se torna um idoso mais dependente, ele vai ter perdas na qualidade de vida, como nós já conversamos ao longo desse curso. E à medida que ele percebe que ele tem perdas na qualidade de vida, ele pode desenvolver pensamentos suicidas. Então vejam que a depressão, ela começa muitas vezes com esse sentimento de tristeza, de fracasso, de incapacidade, dificuldade para lidar com perdas, entre todos os fatores que eu falei. E ela pode desembocar em perda de capacidade funcional e pode levar o idoso, inclusive, à morte. E a desenvolver outras doenças também, né? Como hoje a gente tem vários estudos que relacionam depressão com fibromialgia, depressão com câncer, depressão com doença de Alzheimer. Então, precisamos ficar muito atentos a essa questão dos processos depressivos em pessoas idosas. E aí, agora eu vou trazer algumas orientações para você. A primeira delas é, se você observa que o idoso está apresentando alguns dos sintomas que eu falei anteriormente, procure uma orientação médica, marque uma avaliação com o psiquiatra. Isso vai ser muito importante porque a gente precisa identificar se é um processo depressivo ou não, tá? Quando você for na consulta com esse idoso, é importante levar todos os medicamentos que ele já utiliza. Por quê? Porque além das interações medicamentosas que existem também aqueles medicamentos que podem causar depressão. Então, isso o médico vai precisar analisar e, em muitos casos, vai precisar suspender ou fazer as trocas de medicações para melhorar esse quadro do idoso. Outra questão muito interessante aqui, a gente precisa oferecer a medicação ao idoso no horário e na dosagem que o médico prescreveu. Às vezes o familiar ele quer alterar o horário, o medicamento ele precisa ser utilizado na manhã, foi prescrito para ser utilizado no período da manhã, e o familiar troca e começa a oferecer à noite.
ou o familiar aumenta ou diminui a quantidade. A gente não pode fazer isso, tá? São medicamentos que têm uma forte influência no nosso sistema nervoso, então a gente tem que seguir aquilo que foi prescrito pelo médico. Agora, óbvio, você precisa ficar muito atento, muito atenta aos sintomas e às mudanças que vão ocorrer a partir do momento que esse idoso começa a utilizar essas medicações, tá? Então, a partir do momento que o médico psiquiatra prescreveu uma medicação, um antidepressivo para o idoso, observe todos os sintomas, observe as mudanças, se são mudanças positivas, se são mudanças negativas, e você vai precisar procurar o médico e pedir que ele faça uma revisão, caso o idoso apresente mais sintomas aí negativos e não tenha a melhora esperada para o quadro. Agora, é importante que você saiba também que, em geral, as melhoras elas vão ocorrer após 15 dias, no mínimo, tá? Não espere que o idoso vai começar a utilizar a medicação antidepressivo hoje e tenha mudanças amanhã, porque o processo ele é lento. Outra questão muito importante também, além de você observar esses efeitos colaterais, é você não deixar a medicação ao alcance do idoso. Por quê? Porque se ele está num processo depressivo e ele muitas vezes ele tem aqueles pensamentos suicidas, ele pode acabar ingerindo essa medicação em uma quantidade maior do que deveria, tá? E justamente ele faz isso numa tentativa de suicídio. Ou ele pode também, se for um idoso, inclusive, que já está num processo de demência, né, de uma perda cognitiva relacionada à demência, ele pode esquecer que ele tomou a medicação e tomar de novo. Então, nunca deixe esses medicamentos controlados próximo ao idoso que está enfrentando um processo depressivo, tá? Também é muito importante que o idoso seja encaminhado para avaliação com o psicólogo, para um tratamento com o psicólogo. Por quê? Porque a depressão, ela muitas vezes ela está relacionada à questão de traumas, à questão de dificuldade para lidar com perdas, dificuldade para lidar com o próprio processo de envelhecimento. Então, se o idoso ele só faz a utilização da medicação, mas ele não resolve aquele problema psicológico, aquele problema emocional, a tendência é o quê? Que ele continue dependendo de medicação durante toda a vida dele para conseguir sobreviver. Então, sempre converse com esse idoso, encaminhe para uma avaliação com o psicólogo para que ele faça não só o tratamento com o psiquiatra, o tratamento medicamentoso, mas também o tratamento não medicamentoso, tá? Além da psicologia, existem vários tratamentos alternativos que você também pode procurar para auxiliar o idoso. Na verdade, a gente nem fala mais de tratamentos alternativos, né? Mas tratamentos complementares, como a gente tem o Reiki, como a gente tem constelação familiar e muitas outras terapias, aromaterapia, enfim, que você pode pesquisar e ver essa possibilidade do idoso ser avaliado e iniciar um tipo de tratamento. Também é interessante o suporte espiritual, tá? Muitos idosos têm muito forte, inclusive, a questão da religiosidade. Então, procure saber qual é a religião desse idoso, possibilitar a ele o acesso aos líderes religiosos, o acesso aos grupos religiosos. Em muitos casos, isso vai ajudar o idoso a enfrentar esse processo depressivo. Também é muito importante você esconder do idoso não só a questão das medicações, como eu falei, mas produtos tóxicos, água sanitária, soda cáustica, veneno de rato, inseticida, objetos cortantes, tesouros, gilete, copo de vidro, tudo isso você tem que tirar de perto do idoso que está enfrentando uma depressão, tá? Porque ele pode utilizar isso contra ele próprio, ele pode atentar contra a própria vida. Então, fique bastante atento, tá? Então, eu peço a você que, se possível, assista mais uma vez esse vídeo, entenda quais são os fatores que podem influenciar no desenvolvimento da depressão, entenda quais são os sintomas que podem ser sinais de depressão entre a pessoa idosa e, principalmente, quais são as formas também de você agir, de você ajudar no tratamento do idoso que tem a depressão, que está enfrentando um processo depressivo, e foi o que eu falei para você agora nesses últimos minutos desse vídeo, tá bom? Então, eu quero desejar a você um ótimo curso, que já estamos finalizando, que você aproveite bastante e que principalmente você coloque todo esse conhecimento em prática, desenvolva suas habilidades e consiga contribuir para que os nossos idosos tenham mais qualidade de vida, tá bom? Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!